Bom domingo, queridos irmãos. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre experiências e intervenções de Deus na vida de pessoas na Bíblia. Hoje vamos falar de Abraão. Domingo passado, falamos de 3 homens notáveis: Abel, Enoque e Noé. Nós vimos que eles são referências de vida reta, mas não são referências de conversão. No seu período, Deus não estava tratando com a solução para o problema do pecado. Esses 3 homens simplesmente andaram com Deus, em meio a uma humanidade pecadora, que já estava pecadora por causa da queda. Quando se refere a eles, a Bíblia nada diz sobre conversão. Com Abraão é uma outra história. Nós vemos que ele é chamado pai da fé, pois foi o primeiro homem no qual se processou uma conversão. O texto de Josué 24, 2, então Josué disse a todo o povo, observa como Josué diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Josué afirma que Abraão era idólatra. Agora você veja a situação da humanidade poucos séculos depois de Noé e do episódio da Torre de Babel. Se tornaram uma civilização de idólatras. Agora, por meio de Abraão, Deus começa a tratar o problema do pecado na humanidade. Deus vai utilizar o seu método divino. O método de Deus é sempre começar com um indivíduo. Deus nunca começa com um grupo, com uma comunidade. Ele sempre começa com uma única pessoa que ouve a sua voz e o obedece. Por meio desse único homem, só ele, Deus produz um povo. No caso de Abraão, esse povo vai ter o privilégio, o povo judeu, de produzir o ambiente para a vinda do seu filho, que é a solução para o pecado humano. Agora nós chegamos ao estudo de hoje. Como Deus tratou o caráter de Abraão? Precisamos fazer essa longa introdução, e agora, para que percebamos que os métodos que ele usou com Abraão também usa conosco hoje. Pois Abraão é referência de alguém que se converteu. A maneira como Deus tratou com ele é a mesma maneira com que ele trata conosco, seus filhos. Vamos voltar ao nosso esquema, lembra da semana passada? Para entender a obra de Deus com Abraão. Primeiro há um problema. O problema que havia feito com que Deus trouxesse o dilúvio não estava resolvido. Esse problema só seria resolvido pela obra de Jesus Cristo. Com Abraão, Deus deu início ao projeto, seu projeto de redenção da humanidade. Lembra-se da semana passada? Deus chama uma pessoa e faz uma aliança. Novamente, Deus começa não com um grupo, sempre com uma pessoa. Deus chama um homem. O livro de Gênesis, no capítulo 12, mostra que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O texto diz o seguinte, abra na sua Bíblia. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. É Gênesis 12, 1 a 3. Ele chamou. Agora ele trabalha na vida dessa pessoa e prepara para a tarefa. Houve uma frase famosa que foi dita há muito tempo, dizendo que Deus não chama aqueles que estão preparados.
Ele prepara os que foram chamados. Quais são os ensinos? O que Deus trabalhou na vida de Abraão? Primeiro, Deus ensinou a Abraão que ele busca e restaura o pecador. Em Ur, Abraão adorava outros deuses. Ele tem um encontro com Deus vivo e recebe o seu chamado. Pela fé, ele se une a Deus. Você já tem uma experiência pessoal de salvação? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Esse é o trabalho inicial de Deus. É assim que ele faz. Deus ensinou a Abraão, segundo aspecto depois disso, ele começa a ensinar a Abraão a obedecer. Nós vimos isso com Noé. É a mesma coisa, e se eu for repetir todos os outros, vocês vão ver que o primeiro ensino é ensinar, aprender a obedecer. A primeira coisa que Deus trata com Abraão é sobre obediência. E é interessante, irmãos, a gente vai ver um texto do Novo Testamento que lança luz sobre o caráter de Abraão. Veja Atos 7, 2 a 4. Abra sua Bíblia. Atos 7, 2 a 4. É o discurso de Estevão. É a primeira parte logo do discurso de Estevão, diante do Sinédrio. Ele diz: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês estão morando agora. Assim, o chamado de Abraão foi ainda em Ur. Observe. Quando o livro de Gênesis cita a promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 12, já é uma repetição do chamado que ele fez a Abraão lá em Ur. E é isso que nos ensina o discurso de Estevão no livro de Atos. Aliás, quem sai de Ur é Terá, pai de Abraão, e ele leva Abraão com ele. Abraão já tinha sido chamado, mas é Terá quem diz: vamos para Harã, vamos sair daqui. Após o chamado de Deus, enquanto Terá vivia, esse tempo foi um tempo inútil na vida de Abraão. O que a Bíblia cita? Nada. Enquanto Abraão não obedeceu, aquele tempo foi inútil. Abraão tinha uma limitação. É o que a gente entende do texto bíblico. Eu vou te dizer o que Abraão tinha de limitação. Ele era procrastinador. Palavra difícil. Terá no hebraico, Terá, o nome do pai de Abraão, e os nomes em hebraico têm um significado fantástico. Significa tempo, significa demora. Muitos de nós somos assim. Deus nos dá uma clara direção e ficamos empurrando com a barriga, demorando a obedecer. O aprendizado na vida de Abraão é que enquanto ele demorou para obedecer, ele perdeu tempo. Nada foi escrito. É como se nada tivesse acontecido. Abraão perdeu tempo. Tempo precioso. Enquanto empurrarmos com a barriga as coisas que Deus nos manda fazer, nós só perdemos tempo. Tempo precioso. É claro que Ur era uma cidade bastante civilizada para a época, talvez uma das grandes cidades da Mesopotâmia na época de Abraão, em cerca de 2000 a.C. Isso a arqueologia nos mostra com clareza. Além disso, os laços de família na antiguidade eram muito fortes. O chamado de Abraão era sair sem saber para onde ele ia. Talvez o seu chamado, você tenha que abrir mão de algumas coisas importantes. Talvez você tenha que abrir mão de alguns confortos. Talvez de alguns laços familiares.
Mas enquanto você ou eu empurrarmos com a barriga o que Deus está mandando a gente fazer, sendo procrastinadores, a nossa vida parou. Nosso crescimento espiritual não anda esperando que a gente possa obedecer a primeira ordem de Deus. O ensino de Deus para Abraão, logo no começo, era obedecer. Viver pela fé, não pelo que eu vejo. A vida de Abraão precisava começar a ser dirigida pela sua experiência pessoal com Deus. E Deus tem te chamado a fazer uma experiência com Ele. Você tem sido um procrastinador? Você está vivendo em Ur ou em Harã, quando Deus tem algo poderoso e maravilhoso para você em outro lugar? E sabe, amados, não adianta dizer que Deus não tem falado com. Nós somos daqueles loucos como Noé, com quem Deus fala. E fala dentro do teu coração, na sua espiritualidade. Deus fala. A realidade, como disse um dos meus mentores, Deus fala sempre. Nós é que ouvimos de vez em quando. E obedecemos mais raramente ainda. Eu queria caminhar um pouco mais com Abraão, e não dá tempo para muita coisa numa mensagem. Irmãos, eu vou continuar com Abraão no domingo que vem, porque tem muita coisa. No meio de Abraão, nós vemos que é um caminho de crescimento na vida de todo filho de Deus. Eu queria que você prestasse atenção a isso. Há passos claros no entendimento espiritual e na vida cristã. E são passos no caminho da obediência. E eles são bem marcados na vida de Abraão. Em Canaã, Abraão levanta 3 altares. 3 altares. Cada momento marca nosso caminho na direção da maturidade espiritual. E são os momentos na vida de Abraão. Quando ele chega a Canaã, ele levanta o primeiro altar em Siquém, ao Deus que o protegeu no caminho. Assim, o nosso primeiro degrau de maturidade espiritual é reconhecer que Deus é quem nos protege, nos guarda, nos ajuda. Isso é absolutamente certo, correto e continuará a vida inteira, mas é o primeiro degrau. Nós olhamos para as mãos de Deus, não para os olhos de Deus. Deus primeiro é o meu protetor, o que me ajuda, o que me protege, o que resolve as minhas situações difíceis. Esse é o primeiro passo no caminho da maturidade cristã. Não é um passo errado, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o segundo altar. Onde é que Abraão levanta o segundo altar? Entre 2 locais, entre Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Ai significa ruínas, montão, montão de pedras, ruínas. Na realidade, esse momento é um momento quase que se repete na nossa vida cristã de uma maneira geral. É decisão, eu tenho que decidir entre continuar nas ruínas ou caminhar na casa de Deus. Decisão, decisões que marcam os nossos passos. Nós caminhamos por decisões pessoais. Deus nos chama e a gente decide. Deus nos chama e a gente decide. A decisão é nossa. Se nós caminharmos na direção do Espírito de Deus, crescemos. Se nós caminharmos na direção do montão de ruínas, caminhamos. E Deus tem que começar de novo. Deus nos dá novas decisões, onde nós temos que olhar para Betel e não para Ai. Nós podemos ver isso. A Bíblia mostra 2 experiências de Abraão nesse período. A primeira experiência é quando ele vai para o Egito. Isso nos ensina também que a vivência cristã é uma vivência de erros e acertos. Erros e acertos. Há ocasiões que Abraão decide certo e há ocasiões que ele erra.
Conosco também é assim. Nós não acertamos sempre. Nós não acertamos sempre. Abraão sai de Canaã, vai andando e vai para o Egito. O que houve no Egito? Abraão saiu da terra, da posição que Deus o havia mandado permanecer, tomar posse daquela terra. Abraão sai da sua posição, daquilo que Deus tinha planejado para ele, e vai para o Egito. Ali ele é tentado, falha, mente. Você pode ler no texto de Gênesis. E é repreendido duramente por um pagão. Um pagão sabe mais de Deus naquele momento do que dele. Sabe? É isso que nos acontece quando nós saímos da posição da promessa de Deus para nós. Analise a sua vida. Você está no centro da vontade de Deus para a sua vida? Quando estamos fora do centro da vontade de Deus para a nossa vida, nós perdemos a bênção. Perdemos a noção. O que acontece com Abraão? Retorna. Quando ele retorna para Canaã, Deus o perdoa e continua trabalhando. Deus continua agindo. É isso que Deus faz na minha vida e na sua. Quantas vezes a gente olha uma circunstância e diz: eu estou fazendo está errado. Eu tenho que corrigir minha vida. Não pode ser assim. Eu estou no Egito, eu tinha que estar em Canaã. Canaã é o lugar da bênção. E eu estou aqui parado, perdendo tempo em Canaã, no Egito. Volte. Deus está esperando de volta em Canaã, onde você tinha que estar e não deveria ter saído. O segundo experiência que nós temos é o episódio da separação de Ló. Lembre-se que Ló era sobrinho de Abraão, filho do seu irmão que faleceu ainda. E ele se apega a Abraão, sai, porque Terá morre, e Abraão se torna o chefe da família, e Ló vai andando com ele, vai sendo abençoado junto com Abraão. E aí, de repente, nesse momento, é um episódio muito estranho. Ló também estava rico, como Abraão, eles tinham empregados, e os empregados de Ló brigam com os empregados de Abraão. Meus irmãos, se eu tenho gente que eu pague o salário, eles vão brigar com quem eu quero que brigue. Se brigarem, está despedido. Claro que Ló estava por trás dessa discussão. Ló estava querendo ter vida própria, caminhar. Ele autorizou seus empregados a brigar com os empregados do seu tio, pai, praticamente. E Abraão ainda chama, nós somos irmãos. É o seu irmão, na realidade. Abraão decide não lutar. Olha a decisão de Abraão num momento desse. Não lutar pelo que Deus lhe havia dado. Abraão, eu te dou toda essa terra. Ele vira para Ló e escolhe. Como é que você quer ir? Fica à vontade. Ele oferece ao seu sobrinho a possibilidade de ser o herdeiro da bênção, de ficar com Canaã, de ficar com ele, inclusive. Mas Ló, abrir mão de tudo é um grande passo em direção à maturidade. Aprender a não lutar por posições ou bens. Sofrer o dano. Paulo fala isso quando estavam dois brigando. Por que você não sofre o dano? Essa é uma grande decisão no caminho da maturidade cristã. Entender e confiar no Deus que não se arrepende. Se Deus deu, ninguém tira. Se Deus não deu, é melhor abrir mão. Há momentos na vida de todo cristão em que essas decisões voltam a ser. E na minha vida volta. Volta e meia eu tenho que abrir mão de coisas que eu achava que eram minhas e o Senhor diz, eu quero que você entenda que fui eu que dei. Você pode abrir mão. Se eu lhe dei, vai voltar. Não tenha dúvida nenhuma. O que Deus tem pedido para você colocar no altar, como a gente fala dessa? Colocar no altar é uma figura terrível, porque o altar é para queimar. Não é isso. O que Deus te pediu para você abrir mão? Entregar para outra pessoa? Toma. Fica com isso. Você já obedeceu?
ou teima em manter com as suas próprias forças. A experiência de abrir mão é preciosa, é inegociável. Aprendemos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, irmãos, nós chegamos ao terceiro. São duas experiências só, a Bíblia podia citar várias, mas essas são duas experiências. Na minha vida e na sua serão várias experiências de tomarmos decisão. Mas aí chegamos ao terceiro altar, o altar de Hebrom. Hebrom significa amizade, ombro a ombro, amizade. Esse é o momento em que começamos a perceber a riqueza da amizade, do relacionamento com Deus. O interessante é que aprendemos a amizade com Deus por meio do nosso relacionamento com os irmãos. E aí a Bíblia mostra que Ló, que era um homem justo, um homem correto, honesto, mas ele era problemático. As decisões de Ló, eram complicadas. É o irmão problemático. Justo, correto, honesto, mas que faz péssimas escolhas. Péssimas escolhas. E é uma situação complicadíssima. Ló se aproxima de uma cidade terrível, Sodoma e Gomorra. Ele, então, Sodoma e Gomorra entra em guerra e perde, e ele é sequestrado. E Abraão larga tudo, pega todo o seu pessoal, todos os seus empregados, e vai até quase que a Mesopotâmia, irmãos, é longe, buscar o seu irmão, que por situações problemáticas tinha sido sequestrado. Ele foi muito longe buscar o seu irmão. Não há como crescer na amizade com Deus, no relacionamento com Deus, sem crescer no relacionamento com seus irmãos. Nesse ponto do crescimento em maturidade, você aprende o valor de se preocupar com seus irmãos. Você intercede e luta por seus irmãos, mesmo os que menos parecem merecer. Às vezes você tem um irmão que falou mal de você, que destruiu o seu trabalho, que fez fofoca sobre você, que nunca te apoiou, mas você aprende aí em auxílio desse irmão. Sabe por que você faz isso? Porque você começa a aprender que esse é o caráter de Deus. Deus não vem em nosso auxílio porque nós merecemos. Ele faz isso porque nos ama. E você começa a ganhar o caráter de Deus, porque relacionamento de amizade com Deus é você aprender com Ele como fazer as coisas, e você faz isso. E você começa a entender o valor da amizade com Deus e com os irmãos. Faça um autoexame da sua vida cristã. Em que estágio você está? Talvez você tenha decisões importantes a tomar ainda hoje. Que o Espírito Santo esteja ainda hoje te incomodando sobre estas decisões. Se você não fez o primeiro altar de Siquém, se você ainda não decidiu ligar a sua vida com Jesus Cristo, faça isso hoje. Se você olha para a sua vida e olha que lá atrás você tomou algumas decisões, te fizeram sair de Canaã e ir para um Egito, decida hoje voltar para cá. Decida hoje certo. Tome uma decisão nova. Mas se você já caminhou por tudo isso, e você hoje entende, você está num período de aumentar o seu relacionamento de amizade com Deus, intrinsecamente ligado ao relacionamento de amizade com seus irmãos, faça isso. Faça isso. Comece a perdoar, comece a entender o que Deus está fazendo. Vá em auxílio de um irmão, percebendo que você está ganhando o caráter divino na sua mão. Se você estiver empurrando com a barriga, lembre-se que você está desperdiçando um tempo valioso na sua vida.
Há coisas que você precisa abrir mão. Irmãos que, como eu e você, não merecem, mas que você precisa ajudar. Esse é o seu momento. Na vida cristã não se queimam etapas. Sugiro que você use o método divino e você será uma bênção. Que ensinos preciosos, preciosos. Quem sabe você pode repetir, ouvir essa mensagem outra vez e deixar o Espírito Santo falar ao teu coração, relembrar a sua vida e corrigir os aspectos que precisam ser corrigidos. Semana que vem nós vamos estar estudando mais sobre a vida de Abraão. Eu tenho mais 3 ou 4 aspectos da vida de Abraão que não cabem hoje. Nós vamos aprender lições importantíssimas para a nossa vida. Realmente, queridos, não deu para um domingo só. Deus te abençoe. Boa semana.